ver se dá tudo certo. Oi, Rafa. Boa noite. Olá, olá, boa noite. Opa. Enquanto a galera vai chegando, vou me organizando aqui. Vocês estão me escutando bem? Coloca um joinha aí se a noite tá boa, se o som tá bom. Boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos. O som tá jóia? Vou botar o fone para ficar melhor. Que bom. Ótimo. Deixa eu colocar aqui o fone. Fica melhor para vocês me escutarem. Opa, aqui. Oi, Suzy. Oxi, Suzy. Pensei que você não vinha, minha amiga. Deixa eu aprumar aqui esse negócio. Que bom, né? Ai, que bom, Suzy. Sua aula ao vivo foi cancelada. Bem-vinda. Ótimo. A minha reza é forte, é. A minha reza é forte. Nossa, minha gente, que alegria. Oi, Martinho. Bem-vindos todas e bem-vindas todas e bem-vindos todos. Essa é a nossa quarta live seguida. E eu estou muito contente e muito feliz de estar aqui com vocês. Hoje a gente vai conversar com nada menos do que Pedro Melo, que é médico acupunturista, formado em Cuba. Sou novato aqui, Juninho. Bem-vindo, Juninho. Quem for novato pode ir dizendo que é novato. Quem tiver dúvidas, vá colocando, tá bom? Estamos aqui, estava lendo uma dissertação de mestrado sobre vocês hoje. Deve ter sido do Josemar ou do Soraya, bem-vinda. Que bom. Ítalo, bem-vindo, Ítalo. Olá, Ítalo é advogado da Rede Reforma. Se Deus quiser, em breve a gente faz uma live aqui também nós, né, Ítalo? Bom, a gente vai conversar hoje com Pedro Melo. Ele é médico, acupunturista, trabalha em Recife. Foi o primeiro médico que prescreveu para nós. Oi, Cauê, minha gente, que alegria ver vocês aqui. Lá em 2014, quando ninguém queria prescrever cannabis para ninguém, Dr. Pedro prescreveu para o nosso filho, a gente importava, graças à ajuda dele, nos ajudou, nos acompanhou. E é um grande amigo hoje, uma pessoa que faz toda a diferença, sabe, na luta dessa militância pelo acesso à cannabis terapêutica. E bem-vindo, Babal Brito, novato também. Thalita, me dá um relógio. Ou então ajeita aqui essa hora desse computador. Que é pra eu não me perder na hora, né? Não sei como é que ajeita a hora. É só botar o relógio pela internet aí, meu bem. Bota aí. Bom, aí Pedro é guerreiro. Seguinte, Pedro é maravilhoso. Antes da gente começar, eu acho importante a gente se localizar um pouquinho, né? Essas lives são da Liga Cannabis, que é uma associação que tem a missão, digamos assim, de fazer a cannabis terapêutica, a terapêutica canábica chegar ao maior número de pessoas. E não só isso, né? A gente luta por políticas públicas, a gente luta por quebra de preconceitos, a gente luta por uma nova política de drogas no nosso país, uma nova política de saúde mental, a gente luta por educação e para nós o que é mais importante é que essa luta ela é feita com amor no coração, com fraternidade, com solidariedade,
com desejo de tornar esse mundo, através da maconha, um lugar melhor de se viver, né? Eu acho que resume um pouco a missão da Liga. Como o Ítalo está dizendo aí, a Liga é a primeira associação registrada no país em defesa do uso terapêutico da cannabis, né? Eu acho talvez que seja até a primeira associação canábica no Brasil. A gente vai fazer assim, uma hora, com 1 hora, o Instagram para, né? Se ainda tiver perguntas, algumas coisas, a gente interrompe e volta e continua. Semana passada foram quase 2 horas, porque ainda tinha muita pergunta. Embora seja sobre dor, a nossa live de hoje é sobre terapêutica canábica no tratamento da dor. Mas a gente pode falar exatamente, Carlos, sobre Parkinson, Alzheimer, autismo, epilepsias, outras, assim, dores em geral, saúde mental, né? Depressão, ansiedade, enfim, as dúvidas que vocês tiverem, vão colocando aí e a gente vai respondendo. O doutor Pedro é médico, ele vai respondendo à medida do possível. De hoje a 15 dias a gente vai fazer uma outra live com ele, dessa vez sobre doenças autoimunes. Vai ser uma live sobre cannabis e sistema imune, também vai ser muito legal. Fibromialgia, sim. E aí a gente vai, mesmo que não seja dor, a sua patologia ou a sua preocupação, a gente vai tentar responder, né? Tem muita gente com fibromialgia ficando muito bem com a cannabis. Ora eu vou chamar de cannabis, ora eu vou chamar de maconha, porque é uma coisa só, é isso que a gente usa e é bom que a gente desmistifique um pouco essa história de o que é quem é a mesma coisa. E quem quiser entrar num dos nossos grupos de WhatsApp da Liga Canábica, mande um directzinho para nós no nosso Instagram aí. E aí a gente adiciona você, ou se tiver alguma pergunta, alguma coisa que ficou pendente, manda um direct e a gente conversa depois. Alguém está perguntando aqui se a live sobre saúde mental. A live sobre saúde mental vai acontecer, seria hoje. Foi ótima essa pergunta para a gente esclarecer. Seria hoje. Mas houve um problema com Júlio, que era o psicólogo que ia fazer essa live com a gente. E aí não deu para ser hoje, mas a gente vai... Vou chamar o doutor Pedro aqui, que ele chegou, eu não tinha... Será de hoje a 8 dias. Se não for, a gente vai fazer, né? Uma dessas próximas vai ser sobre saúde mental. A gente quer, assim, o maior número no final de maio. Pronto, o Suzy está dizendo, no final de maio vai ser a sobre saúde mental. Bem-vindo, meu amigo. E aí, Sheila, tudo bem? Que alegria ter você aqui na nossa live da Liga. Mais um grande motivo para se ligar na Liga. A alegria é minha, né? Pois é. É uma festa. Eu estava dizendo aqui para o pessoal que você, eu acho que em termos de médicos, foi a nossa primeira grande aquisição e que, graças a Deus, continuou com a gente, né? Quando ninguém queria prescrever, ninguém queria falar disso, você chegou assim, eu acho que caído do céu na nossa vida e prescreveu. E né, entrou naquela nossa ação judicial, quando a gente era tudo traficante internacional de drogas. E você foi com a gente e entrou na ação judicial e a gente conseguiu autorização. Hoje a gente tem uma sentença. A gente não importa com a autorização da Anvisa, né? Quem importa dessa turma... Ó, Janira está dizendo que depois lhe manda uma caneca da Liga. E nesse tempo, assim, foi uma luta muito grande para a gente conseguir, né? Mas aí hoje, já depois de 6 anos de luta, Pedrinho, o meu Pedro, né? Que graças a Deus também é Pedro como você. Hoje não toma mais nenhum remédio, tem muito poucas crises, né? Tá existindo, tá tendo uma vida muito diferente do que era quando a gente se conheceu. E eu queria dizer que é uma alegria muito grande, imensa, imensa ter você aqui com a gente, porque para mim... Eu sei que você tem a sua associação Acolher, tem o seu trabalho lá, mas para mim você é da Paraíba, da Liga Canábica, e não tem quem tire isso do meu coração. A luta é internacional, é nacional e internacional, né? Exatamente, é isso mesmo. Se apresente aí para nós, diga aí quem é você, como é que você chegou nessa história. Bem-vindo. Bom, então, obrigado, Sheila.
a minha expressão já demonstra também a alegria de estar aqui, né? Sempre reencontrando personagens como você, que é uma guerreira, a Liga Cannabis, que é esse grupo que faz um trabalho fantástico, né? E a gente fala não como clichê, porque cada palavra ela tem uma responsabilidade, mas como o Ítalo mencionou, é uma referência, né? Continua sendo uma referência na luta, não só nacional, mas internacional, porque a gente termina se ligando mesmo, né? No tema. Isso. Bom, eu me graduei em medicina em Cuba, Sheila, né, em 2006, pela Escola Latino-Americana de Medicina. Em 2014, né, eu sou de Aracaju e vim a Recife para fazer a residência médica em acupuntura, no Hospital das Clínicas. E, paralelo ao curso de residência, eu fui formado também em pós-graduação em dor, né, aí mesmo, e, posteriormente, fiz a especialização em neurociências aplicadas, né? Então, sou médico acupunturista, pós-graduado em dor, especialista em neurociências aplicadas. 2014 também foi o ano que, após o quarto simpósio internacional do uso da cannabis medicinal, né, realizado lá pelo CEBRID, pela Unifesp, né, aquele pessoal maravilhoso, quando muita gente se conheceu, a partir dali já foi suficiente para eu entender o que é essa nova modalidade terapêutica, essa nova forma de fazer tratamento, que é tratar com os canabinoides, e quem traz os canabinoides é a planta da cannabis, que tem seus sinônimos, né, de maconha, liamba, ganja, dirige, como queira chamar, mas é importante frisar mesmo que a gente fala do tratamento com a planta, né? E desde então, ou seja, há quase 6 anos, eu comecei ali mesmo, né, prescrevendo aqui em Recife, com vocês mesmo na Paraíba. E o que aconteceu é que, naquele momento, eu era residente e, portanto, eu trabalhava sob uma tutoria, né, do preceptor, e cada vez que eu vi um paciente entrando no consultório após aquele simpósio, eu falava, tem critério, tem critério, tem critério. Eu falava, meu Deus, essa pessoa tem que saber, né, que a maconha é uma possibilidade terapêutica muito melhor do que outras apresentadas no tratamento da dor e de todo o conjunto, né, de sintomas que o paciente de dor ele traz, né, transtorno de humor, de ansiedade, depressão. Algo similar que acontece hoje em dia com os psicodélicos também, né? Hoje eu vejo muitos pacientes que falam, nossa, tem critério de tratamento com psilocibina, com ayahuasca, com MDMA, com o próprio LSD, e que também é uma luta nesse campo para a gente também poder fazer chegar a esses pacientes para um benefício maior deles, né? Que bom. Bem-vindo. Valeu. Guerreiro dos primeiros tempos. E graças a Deus, vindo de Cuba. Isso é muito importante destacar. É interessante que boa parte dos médicos, eu me lembro que o ano passado a gente foi para um evento lá no Rio, que você estava também, no Cassino da Urca, né? Aquele Um Olhar para o Futuro. E eu falei, tive uma participação, uma fala lá, e eu falei dos nossos médicos, né? De você, do doutor Gustavo, doutor Marcos, Gabriel, Larissa, que são médicos que têm acompanhado os nossos pacientes, seja da Liga, seja de outras associações, os pacientes que podem pagar, os pacientes que não podem pagar, os pacientes que moram perto, que moram longe, né? E as pessoas ficaram surpresas lá, porque boa parte dos médicos no Sul e Sudeste que prescrevem cannabis, a consulta mais barata é R$ 700. E às vezes para prescrever ainda fica mais cara do que isso, se for para prescrever cannabis, né? E se surpreenderam, né, com esse acesso mais facilitado. Eu acho que é realmente uma sorte nossa, né, uma bênção ter vocês aqui. E o interessante é que boa parte desses médicos são formados em Cuba. Ou estudaram alguma coisa em Cuba, ou fizeram algum curso em Cuba, né? Isso é muito importante de se dizer, porque para nós, os médicos brasileiros cubanos são maravilhosos. E é interessante, porque em Cuba a gente não tem uma formação de terapia canabinoide, tem uma política específica, mas é a essência, né, da formação de médico de ciência e consciência que eu acho que permite essa inserção no meio canábico, né? Sim, sim, é verdade. É uma outra forma de ver a sociedade, a vida, as coisas, né? De vez em quando eu vou me virar aqui, que eu estou anotando as perguntas que a galera já está colocando. Mas eu queria que não você... consigo ler, não. eu vou anotando aqui para depois não deixar ninguém sem resposta, embora que às vezes aconteça.
eu queria que você começasse falando exatamente dessa história, né, do sistema endocannabinoide. Sempre a gente dá uma. Quando a gente faz as lives, geralmente tem pessoas que vêm pela primeira vez e ficam meio perdidas, né, de como é que a maconha Sim. funciona, como é que serve para tanta coisa, porque cada um que pergunta de uma doença, a gente diz que serve, por que é que serve para tanta coisa. Às vezes a pessoa acha que só serve para um tipo de dor, se fala muito em dor neuropática, né? Em fibromialgia, mas tem gente que tem enxaqueca, por exemplo, que tem aquela neuralgia do trigêmeo, né? Que é aquela dor aqui Sim. que é agudíssima, terrível. E aí acaba servindo para uma grande quantidade de patologias e em termos de dor, para quase todas as dores que eu conheço, eu vejo os pacientes melhorando. E aí eu queria que você começasse falando um pouquinho disso, né? Como é que a cannabis atua, por que que ela serve para tantas dores e como é esse funcionamento dentro do nosso corpo dela. Então, Sheila, eu vou tentar usar uma linguagem que, como você mesmo fala, diferentes pessoas da área de saúde ou não, né, estão nos assistindo, e aí é importante que eu vou trazer termos simplórios, e pode ser que em algum momento eu traga termos mais técnicos, mas que o fundamental é que a ideia principal ela fique clara para todas as pessoas, e no outro momento, né, eu posso estar produzindo material mais técnico, né, mais detalhado, né, Sim. para quem é da área médica especificamente, inclusive em dores específicas, né? Eu pretendo posteriormente falar sobre o tratamento específico na fibromialgia ou uma doença específica Isso. no passo. Então, né, o assunto ele é muito longo. Mas veja, primeiramente, quando a gente vai falar de dor, é importante ressaltar o que é a dor, né? A dor, ela, na verdade, se a gente vai para o próprio conceito utilizado pela IASP, né, que é a Associação Internacional do Estudo da Dor, você vai ver que ele fala que é uma sensação dolorosa que está emocional, né? Tanto uma sensação que ela é uma sensação, uma experiência emocional desagradável, que ela pode estar relacionada diretamente à lesão tecidual ou não. E aí é importante a gente trazer esse conceito, porque quando a gente lida com paciente de dor, às vezes esse paciente ele sofre muito, fibromialgia é um exemplo clássico disso, né, porque não sai no exame, né, no resultado do exame, e esses pacientes eles sofrem muito porque são muito negligenciados, muitas pessoas não acreditam. Então, não é só aquela lesão que você vê, é aquela lesão que é perceptível na área da percepção da dor mesmo no sistema nervoso central. Então, esse conceito trazido pela IASP, ele é um conceito que ele é importante a gente entender quando a gente vai falar de dor. E quando a gente fala de dor também, a gente está falando de um sintoma e ou doença, né, que ele pode vir como um sintoma de uma doença de base ou com uma própria patologia que acomete um número muito significativo de pessoas. No Brasil, dependendo da região, ele pode alcançar de 25% até 75% da população que sofre com dor crônica de diferentes tipos, né? E aí, assim, essa prevalência da dor, esse número de casos de dor, ele aumentou significativamente porque a população foi ficando mais idosa, né? As pessoas conseguem tratar doenças que antes resultavam num óbito mais cedo, essas condições de progressão de doenças crônicas, né? Então, o aumento do caso de dor, ele é substancial. E aí, assim, toda vez que a gente vai tratar qualquer patologia, a gente pensa em tratar não só o sintoma, como a causa. E aí, quando a gente vai na dor, a gente vai ter diversas causas, né? Dor de origem traumática, dor de origem metabólica, né? Como, por exemplo, a deficiência de vitamina B12, a gente sabe que causa neuropatia periférica. A dor causada por medicamento, Taxol, por exemplo, usado no tratamento do câncer de mama, dá muita neuropatia, né? Uma dor neuropática. Então, assim, a gente não se preocupa só em tratar a dor, né? Mas também de tratar a causa. Isso é muito importante, porque a dor é um sinal. É claro que a gente não deve deixar a pessoa desconfortável, mas não adianta a gente só tirar a dor, tentar provocar analgesia. A gente provoca analgesia quando a gente descobrir a causa, para às vezes dar uma oportunidade da pessoa ir lá tratar a causa mesmo, né? Ela já se sentir mais confortável. E lembrar que, assim, as terapias da dor, ela não passa só por remédio, por medicamento, né? A gente tem toda o médico que ele trata a dor, se ele se dispõe a tratar sozinho, ele já começou errado. Ele tem que contar com a equipe multidisciplinar
né? O fisioterapeuta, ele joga um papel fundamental, né? Esses pacientes de dor, eles cursam, como eu falei, com um transtorno de humor, então a psicoterapia, ela é mandatária também. Sempre digo aos pacientes, olha, se você está tratando e não está tendo a resposta que você gostaria, faça um checklist e seja honesto com você mesmo para saber se você está conseguindo, por diversas razões, lançar mão de todas as ferramentas que você tem para tratar a dor. Está com fisioterapeuta, está com psicólogo, está usando medicamento, está fazendo alongamento diário. Então, é importante a gente ressaltar que um mundo, né? O dor, e existem terapias físicas e terapia medicamentosa, né? Farmacológica e não farmacológica. É muito importante para o paciente não se agarrar só no medicamento e ficar querendo que o medicamento dê aquela resposta, né? Isso. E aí, assim, antes da gente falar, né, do sistema endocannabinoide, é importante a gente entender que a dor, ela tem as etapas, o que a gente chama de etapas do fenômeno álgico, ou seja, etapa do caminho do que provoca a dor. E aí essas etapas são a transdução, né, que é a transformação, a gente poderia dizer que é a transformação daquele estímulo, né, periférico, né, em mensagens neuroquímicas, ou seja, você prende o dedo na porta de um carro, você forma uma sopa inflamatória, né, e a partir dali você tem uma transdução, né, um fator mecânico se transformando em neuroquímico, aí ele passa pela etapa da transmissão, que é quando ele vai viajar para chegar até o sistema nervoso central, alcançando a medula espinhal e subindo, né? Depois você tem a modulação e, por último, você tem a percepção do sistema nervoso central. Então, essas são as 4 etapas do que a gente chama do fenômeno álgico, né? A transdução, a transmissão, né? A modulação e a percepção. Certo? Uma outra coisa importante também é que existem vias, né? Eu não vou entrar em detalhes sobre as vias da dor, a via neoespinotalâmica, a paleoespinotalâmica, que uma leva a dor aguda, né? A mensagem da dor aguda, outra leva a mensagem da dor crônica, né? Isso daí, eu acho que se a gente for entrar nesse detalhe agora vai ser muito técnico, mas se for do interesse também eu posso estar abordando. O que é importante a gente ressaltar é o seguinte, o que eu costumo dizer para os pacientes, quando a gente fala, por exemplo, né, existem vários tipos de dor, né, a dor oncológica, a dor neuropática, a dor nociceptiva. A dor nociceptiva é aquela justamente da dor aguda, aquela que é relacionada ao estímulo daqueles receptores periféricos, né, os termoceptores, quando você se queima, da temperatura, os nociceptores. Então, quando a gente fala de uma dor aguda, aí a gente está falando de quando o paciente ele recebe um estímulo, ele vai receber aquela percepção de dor, e quando aquele estímulo cessa, a partir disso ele já não é para sentir aquela dor. Então, a gente fala que, do ponto de vista conceitual, dor aguda é aquela que dura até 6 meses, dependendo do tipo de dor, né? Tem literaturas que falam, por exemplo, aquela nevralgia pós-herpética, passou de 3 meses, ela já é crônica. Mas, comumente, a dor aguda é aquela que em 6 meses, até 6 meses, ela deve cessar, né? E passado de 6 meses, a gente já considera como uma dor crônica, né? Aí eu já estou falando de tipos de dor, né? E é importante, porque às vezes a pessoa fala, minha dor é crônica, querendo falar que ela é intensa, né? Não, na verdade, essa nomenclatura de aguda e crônica, ela atende ao mecanismo fisiológico, que ele é diferente, e também ao tempo que ela está instalada no paciente, tá? Sim. E quando eu falo de mecanismo fisiológico, eu estou falando justamente disso, né? Ou seja, é como o que eu explico para os pacientes. Por exemplo, eu já citei isso em algumas palestras, né? Um exemplo clássico de dor neuropática, né? Que é uma dor crônica, é aquela dor, por exemplo, em membro fantasma, né? O paciente tem uma lesão na região distal, vamos dizer, no pé, e por alguma razão ele tem um critério de amputação e ele continua sentindo dor naquele pé que não existe. Isso. Aí a pessoa que não entende rapidamente, né, dor em membro fantasma, exato. Aí rapidamente alguns falam assim, eita, ele não está com dor não, isso é psicológico. Não, não é psicológico. O paciente ele realmente está sentindo dor. Por quê? Porque o que ocorreu aí, e aí já explicando um pouco o que é a dor neuropática, e eu estou falando tudo isso porque a cannabis vai entrar nessa explicação. A dor neuropática, ela tende justamente ao que a gente chama de uma sensibilização do sistema nervoso central. Aí é claro que quando eu vou falar vulgarmente, eu falo bem assim,
Imagine que ele ficou recebendo o estímulo de dor por vários instantes e mesmo depois que o estímulo cessou, o pé foi amputado, você ficou como se fosse com uma cicatriz. Né? Então, o problema já não é a lesão lá, é uma lesão aqui. Claro que eu não estou falando de uma lesão diretamente, mas são alteração, né, a gente tem que lembrar que o sistema nervoso, que leva a mensagem de dor, ele atua freando e acelerando, ou seja, inibindo e estimulando. Estimulando. Então, o que acontece aí nesse processo de sensibilização é uma hiperestimulação. E aí, já entrando um pouco nessa questão da hiperestimulação, eu lembro que em 2014, né, quando eu fui aí no Paraíba TV, ao vivo, o cara me perguntou do mecanismo de ação, você lembra disso? A primeira entrevista dada. Primeira entrevista, eu, você e o representante do CRM. Do CRM, né, que nunca se posicionou 7h da manhã, num dia de chuva. Então, e o cara, qual é o mecanismo de ação? Eu digo, danado, ao vivo, né? E assim, e naquele momento eu já trazia um conceito, entre vários, que é justamente o seguinte: a gente vai escutar que um dos mecanismos de ação dos canabinoides é justamente um mecanismo de ação retrógrado. E aí eu vou explicar um pouco mais na frente o que é isso. O que é que acontece? Quando eu falei que o sistema nervoso ele atua inibindo e estimulando, a gente tem que lembrar que a comunicação no sistema nervoso, quando a gente fala de sistema nervoso, a gente está falando sistema é um conjunto de órgãos. Órgãos é um conjunto de tecido, que é um conjunto de células. Então, quando eu falo o cérebro está funcionando, as unidades funcionais, os soldados do cérebro são as células. Então, o cérebro funcionando é uma célula conversando com a outra, é a sinapse. Né? Então, o neurônio, né, pegando um exemplo de uma célula do cérebro, o neurônio, ele se comunica com outra através de sinapse, e essa sinapse ela se dá com uma comunicação neuroquímica. Então, por exemplo, um dos mecanismos de ação, inclusive da dor e até da epilepsia mesmo, é justamente isso. O que é que acontece? Esse neurônio ele tem um receptor canabinoide, e o canabinoide ele se liga nesse receptor e ele provoca alteração nessa célula, que essa célula que estava hiperestimulando a outra para de liberar muito neurotransmissor excitatório, como o glutamato, por exemplo. Então, uma das razões pela qual o paciente continua com a dor, que eu falei, é essa hiperestimulação, e quando o canabinoide ele se junta nessa célula, ele diminui essa hiperestimulação. Que no caso da epilepsia, isso vai manifestar com uma diminuição da crise convulsiva, né, que é essa hiperestimulação, né, simétrica, né, que a gente fala, não simétrica, mas simultânea, entendeu? E na dor neuropática também. Então, isso só para a gente exemplificar como uma das formas que os canabinoides agem. Agora, toda vez que a gente vai avaliar um paciente de dor, existe recursos, né, que o médico usa na sua anamnese, no seu exame físico, né? A OMS tem escalas, né, para avaliar a dor. A escala que a OMS preconiza hoje no tratamento de uma dor leve, ela coloca no tratamento da dor leve anti-inflamatório não esteroide, né, os chamados AINES, né? E aí, se o paciente não resolve, você coloca um opioide fraco, depois um opioide moderado na dor moderada, até chegar no opioide forte. E aí você percebe que a própria Organização Mundial da Saúde está atrelada, né, e simplificada nessa coisa do anti-inflamatório, não esteroide e de opioide. Claro, se a gente vai falar de tratamento farmacológico na dor, a gente tem os beta-bloqueadores, né, propanolol, usado na intercrise da enxaqueca, você tem o relaxante muscular, você tem os triptanos também usados na crise da enxaqueca. Aí você tem diversas classes de medicamentos que podem ser considerados como eficazes. Só que o tratamento da dor, ele traz alguns desafios, né? Por exemplo, desafios como o preço. Tratar a dor é muito caro. Muito caro. É muito caro. Eu fui uma vez fazer uma trilha e aí o pessoal falou, leva alguns medicamentos de dor. E assim, a gente foi fazer uma compra simples. Eu falei, minha gente, quem sofre de dor realmente pena, né? Porque assim, você vai comprar qualquer coisa, é um tratamento extremamente caro, né? A segurança que o paciente tem, ela é baixa, ou seja, a toxicidade que se alcança com esses medicamentos, ela é uma coisa que é muito importante. E aí, já falando sobre isso, um dado importante é que
estados dos Estados Unidos, onde houve uma política de regulamentação de maconha, tem um estudo de 2017 mostrando uma redução de 50 mil óbitos, repare, 50 mil óbitos, né, por overdose de opioide naqueles pacientes que associaram o uso de canabinoide. Né? Uhum. E assim, não só porque você está colocando uma opção terapêutica, mas também porque uma das outras ações também dos canabinoides no tratamento da dor é justamente nos receptores opioides, né? Ou seja, os canabinoides eles não atuam só especificamente nos receptores canabinoides, CB1, que está mais presente no sistema nervoso central, e no CB2. Ele também atua em outros receptores, como, por exemplo, os receptores serotoninérgicos, quem estuda a dor, né? E aí, assim, por exemplo, quando eu falei para você das etapas de nocicepção, né, nas etapas do fenômeno álgico, eu falei da etapa da transdução, transmissão, modulação. Então, muitos medicamentos que a gente usa é para modular a dor. Né? Às vezes a gente prescreve um medicamento anticonvulsivante. Já aconteceu o paciente voltar e dizer: o cara da farmácia disse que você passou o remédio errado, isso é para epilepsia. Mas, na verdade, é porque os anticonvulsivantes, né? Os anticonvulsivantes, eles têm uma ação de modular a dor. Os canabinoides também. Né? Então, nessas etapas do fenômeno álgico, além deles atuarem nesses receptores CB2, CB1, né? Na etapa de modulação, a serotonina tem um papel importante, a adrenalina tem um papel importante. E os canabinoides vão atuar não só nos receptores CB1, CB2, como também nos receptores vaniloides, nos receptores opioides, né? Tem 10 vezes mais receptores no sistema nervoso central de canabinoides do que receptores muda, morfina. Então, eu costumo dizer para os médicos o seguinte: veja, se vocês estão com um problema para estudar a planta da cannabis, porque vocês têm a abertura já está escutando, mas mesmo assim não querem por preconceito, então faça o seguinte: estuda o sistema endocannabinoide, que vocês vão entender que a planta é só um veículo. E aí não tem como se negar, né? Porque o sistema endocannabinoide você está estudando o corpo humano. E quem não fizer isso vai ficar para trás. Vai ficar para trás porque é o que está acontecendo. E você vê que quando eu atendo o paciente com um tratamento de dor, qualquer outro tratamento, eu gosto de uma consulta também falar um pouco sobre o histórico. Eu falo, olha, porque o pessoal fala assim, esse tratamento novo, né, o tratamento da cannabis, aí você fala assim, não é tratamento novo não, isso é um museu de grandes novidades, e porque tem aquela história de que a gente já sabe que o tratamento utilizando a cannabis, eu não estou falando nem usando para diversas outras finalidades, né, mas assim, o tratamento com a cannabis ele é tão antigo quanto a própria medicina, porque a primeira farmacopeia descrita na literatura universal, que é a farmacopeia do imperador Shenun, né, farmacopeia Pentsu, de 2327 a.C., ou seja, quase 5.000 anos atrás, ela já descreve, né, a cannabis tratando dor, inclusive, entre outras coisas. Então, veja, e é claro que se a gente fosse falar do histórico, iria se estender mostrando que diversas civilizações já vinham utilizando. Então, não é uma coisa nova. É importante falar isso para o paciente? É importante. Por quê? Porque aí você já derruba algumas das dúvidas, né, que alguns proibicionistas às vezes trazem. A gente estava na Câmara, teve uma senadora do Rio Grande do Norte lá, aquela proibicionista, que ela falou, não, mas me preocupa o efeito a longo prazo, porque a talidomida, vem com aquela conversa da talidomida, né, que foi um medicamento utilizado na década de 60, e em gestante provocou uma formação. Aí você fala, não, senadora, a maconha não é usada desde a década de 60, não, já há mais de 5.000 anos. A gente já está analisando o uso há muito tempo. Né? Então, assim, é importante a gente falar com história. Já conhece. Então, assim, é importante a gente falar para a pessoa entender que não é uma coisa nova. Claro, com a engenharia, né, biogenética, essa coisa, a gente tem muito o que descobrir. Né? O sistema endocannabinoide ele foi descoberto em 1992, algo muito recente, né, pela equipe do Rafael Meshulam lá em Israel. E, na verdade, o que eles descobriram, o que eles decifraram, é algo que já era de se imaginar. Ou seja, se você faz uso de alguma coisa que seja, e essa coisa ela faz um efeito no seu corpo, isso significa dizer o quê?
que você tem algum mecanismo que faz a leitura dessa ação. Então, dessa substância. Então, por exemplo, o que a gente está falando com isso? Nós temos um sistema endocannabinoide. Né? A gente tem um sistema endocannabinoide e que, diga-se de passagem, é um sistema que ele atua como um maestro frente aos demais, né? E que quando você trata com a cannabis, o que você está fazendo, na verdade, não é colocar um remédio a mais, senão você está dando uma dose a mais daquilo que o corpo já fabrica para modular um sistema que é um maestro frente aos outros. Isso. E aí, assim, é importante entender isso, porque quando você entende isso, aí você vai entender que o tratamento com a cannabis não é receita de bolo, né? Não é uma coisa que... E talvez isso incomode também aos médicos, porque eles ficam querendo uma fórmula mágica para ficar resguardado, né? E também você explica por que é que a cannabis consegue tratar tanta coisa. Não é porque ninguém quer transformar na panaceia, mas porque, na verdade, ela atua na modulação do humor, do sistema imune, né? Da regulação da dor, né? Ou seja, é uma coisa que é sistêmica em vários receptores, né? Então, assim, falando desse sistema endocannabinoide, e aí trazendo um link com aquele pensamento de como atua o sistema nervoso, a gente tem que entender isso, né? A gente tem que entender que nós temos os receptores canabinoides, que são receptores da proteína G, né? Acoplados à proteína G. Então, ele tem essa característica, por exemplo, você tem uma célula, né? Vou pegar uma célula com corpo redondo, ele fica na parte interior e na parte exterior, e quando o canabinoide se liga na parte exterior, ele provoca modificações internas na célula. Então, quando a gente fala da maconha agindo no cérebro, dos canabinoides da maconha agindo no cérebro, a gente está falando, né, desses canabinoides interagindo nesses receptores, tá? E aí, assim, então Deus me fez, ou então eu evoluí como espécie para pensando com um receptor canabinoide, já pensando que quando eu passasse pela maconha eu usasse ela. Não, não é isso, é porque você fabrica os endocannabinoides. A gente tem, né, a araquidonoil etanolamida, que é a chamada anandamida. No suscrito vega significa dizer amida do prazer, que é um nome dado, né, para os cientistas, né, esse nome de amida do prazer, o que explica também essa ação euforizante, que muitas pessoas também saem desse estado de tristeza, né? Eu não diria que é toda a explicação do efeito antidepressivo, porque a gente também tem o papel dos canabinoides como neurogênese, né? Formação de novos neurônios no hipocampo, que também tem esse papel antidepressivo. Mas você tem a anandamida e tem o araquidonoil-glicerol, que é o 2-AG. Então, veja, a gente tem as enzimas que fabricam os canabinoides, que sintetizam e que degradam, né? Porque quando você fabrica alguma coisa, você não deixa circulando o tempo inteiro no corpo. Uma hora ela tem que ser degradada, para não ficar fazendo o efeito constantemente. Então, a gente tem os receptores canabinoides, nós temos os endocannabinoides, que se ligam a esses receptores, e nós temos as enzimas que sintetizam e que degradam. Esse, assim, claro, de uma forma bem resumida, seria essa explicação desse sistema endocannabinoide. Como é que ela vai agir na dor? Aí é tema para a gente explicar, né, por muito tempo. A noite toda. A noite toda mesmo, né? Porque, por exemplo, os canabinoides, primeiro que a gente tem que entender que quando a gente fala de canabinoide, a gente está falando dos endocannabinoides que o corpo fabrica, do fitocannabinoide que está na planta e dos canabinoides sintéticos que os laboratórios já se apressaram em fabricar para ficarem milionários, né? Mas, assim, são esses canabinoides que vão agir nesses receptores. E aí, quando a gente fala do fitocannabinoide que está na planta, existe uma ação direta desses fitocannabinoides, que aí eu vou falar um pouco, né, disso daí, agindo direto nesse receptor, como também existe uma ação desses fitocannabinoides nos endocannabinoides, né? Ou seja, você vê que quando existe a ação, por exemplo, do CBD inibindo a enzima que degrada o THC, que degrada a anandamida. Então, como o CBD que está na planta, ele vai inibir a enzima FAR que degrada a anandamida, ele permite que a anandamida, que é um endocannabinoide, permaneça mais tempo circulando. Então, perceba que não é uma coisa, né, específica. Uma outra coisa também que a gente tem que entender é isso. Não é só no receptor CB1, CB2. E aí também é importante explicar para as pessoas que
é a planta, quando a gente fala da planta tratando, né? Doutor, depois que você explicou sobre as possibilidades de tratamento, me diga qual é que você mais aconselha. Aí eu aconselho o fitocomplexo da planta. Não, porque eu vi médico e pesquisador renomado dizendo que é melhor o CBD puro. Bom, cada um tem seu critério, né? Os médicos têm seu critério. Tem médico que nem quer saber do canabinoide, entendeu? Agora, você tem uma explicação para isso? Tem, uma explicação lógica que também não precisa ser médico para entender, não. Quando você utiliza, aí a gente tem que explicar para ele, olha, a planta, ela não tem só os fitocannabinoides, não. Ela tem um fitocomplexo que tem ômega, você tem o ácido linoleico, você tem os terpenoides, os fitocannabinoides, são centenas de compostos, e que a ação desses compostos em conjunto, né, que é o chamado efeito comitiva, ele consegue dar uma segurança, uma eficácia maior no tratamento do que se você colocar um composto isolado. Por quê? Por uma razão muito simples. Quantas vezes as pessoas não já ouviram dizer assim, eu comecei com uma dose de remédio, aí melhorou no começo, depois não teve mais efeito, o médico foi aumentando a dose. Ou seja, você foi aumentando aquela tolerância. Se você fizer isso com canabinoide isolado, é a mesma coisa. Né? Tanto que a GW Pharma, que produz o Sativex, né, vendido aqui por mais de R$2.000, ela produzia Epidiolex, gastou milhões e viu que depois de 7 meses, que é o CBD puro, não fazia efeito né, na epilepsia. Isso. E quando você dá o fitocomplexo, você consegue enganar mais o corpo. Né? Não tem como o corpo criar uma tolerância, é mais difícil criar uma tolerância, porque você tem um fitocomplexo. Então, isso é uma coisa também que, mesmo você não tendo um conhecimento profundo na área de saúde, você consegue dizer, tem lógica o que esse médico está falando. Então, assim, assim, não porque tenha que acreditar no que eu estou falando, isso já está descrito na literatura, e que também esse efeito cognitivo ele não é inerente só da cannabis, não. Se você pegar os últimos trabalhos de fitoterapia dos congressos, você vai ver que isso se aplica a todas as plantas medicinais. Né? Existe também efeitos sinérgicos dos canabinoides com outras drogas. Outros né? Aí compostos, também teria inclusive da planta também, né? Pronto, aí Com você outros falando, os compostos da terpenoides. Os terpenoides, né? Os terpenoides é um que também merece uma aula. Né? Eu estou disposto a, em breve, também preparar uma aula só sobre terpenoide. O mundo dos terpenoides é uma coisa maravilhosa. Ação antiplasmoidal, que é uma ação antiparasitária, antimalárica, que inclusive é a ação da cloroquina. Uma ação antiviral, eu vou parar de falar, senão eu vou dizer que eu indiquei matar com o Covid. Mas, olha, os terpenoides, ele tem essa ação antiplasmoidal, antiviral, antibacteriana, antifúngica, analgésica e anti-inflamatória. E que explica esse efeito comitiva. Como é que é esse efeito comitiva? Enquanto o fitocannabinoide está agindo lá no receptor canabinoide, os terpenoides estão lá nos receptores vaniloides. E aí são receptores que atuam na modulação da dor. Então, você já tem 2 mecanismos de ação de um mesmo fitocomplexo agindo no tratamento da dor. Tem estudos também em fase inicial, né, um estudo de 2007, posteriormente confirmado em 2017, mostrando também o efeito sinérgico com algumas drogas, como, por exemplo, a gabapentina. Né? Aí tem gente que pergunta bem assim, dor aguda, e aí eu expliquei aquela coisa da diferença entre a dor aguda e a dor crônica no seu tempo de instalação, mas também no seu mecanismo de ação. O tratamento dos canabinoides na dor aguda ele é controverso. Né? Então, assim, para mostrar que nós não somos um apaixonado louco só da maconha para dizer que serve para tudo, está aí. A dor aguda ela é controversa. Tem um curso de dor do Sebride, na página do Sebride, que é de 2010, em parceria com o Washington, que ele fala, né, de 11 grupos, 10 melhoraram de dor crônica e o que piorou foi a de dor aguda. No entanto, também, por isso que necessitam mais estudos, tem um estudo também em modelos animais que eles fizeram algo diferente. Eles ministraram, né, o canabinoide 7 dias antes de lesionar, eles fizeram uma lesão por constrição do nervo ciático, do camundongo, e eles ministraram o canabinoide 7 dias antes, e esses demonstraram, né, com o comportamento, uma melhora da dor pós-operatória. Então, é algo que não se tinha pensado. Tipo assim,
Ah, então ela piora na dor aguda. Mas se a pessoa já estivesse tomando antes? Então tem muita coisa ainda aí para se descobrir. Mas, a grosso modo, a gente não está autorizado a afirmar que a potência, a eficácia e a segurança que a cannabis tem no tratamento da dor crônica é a mesma coisa do que na dor aguda, né? Um outro mecanismo de ação interessante também, tem um estudo, que eu já citei ele em outras palestras, mas é um estudo que eu acho bem interessante. Ele foi publicado em setembro de 2018 pela Neurology, que é um estudo muito bonito. Ele pegou 15 pacientes, né, separou em 2 grupos. E aí é o seguinte, antes de falar desse estudo, tem uma coisa que o pessoal sempre pergunta. Vem cá, tem muitos estudos, como é que está isso? Precisa avançar. Veja, o tratamento da dor é a indicação da cannabis, né? No tratamento da dor é uma das indicações mais consolidadas, até quem contra já está concordando, né? Como epilepsia, já fala, não, tudo bem, da dor eu já reconheço, né? De diferentes tipos de dor. Agora, o que acontece? O formato como a gente faz estudo, talvez a gente vai ter que rever no caso da cannabis. A cannabis ela vem para revolucionar nesse sentido também. Também. Né? Ela vem para revolucionar. Porque o que acontece? Esse formato que a gente fala, o estudo ideal é o estudo com ensaio clínico, randomizado, duplo cego, com uso de placebo. Ele é muito complexo quando você usa cannabis. E aí, quando as pessoas perguntam, tem muita comprovação do ponto de vista desse estudo da cannabis? Ainda carece. Por quê? Porque quando você vai fazer um estudo dos pacientes que estudam cannabis, um está fazendo uso de um extrato que tem mais terpeno, o outro usa um com mais CBD, outro com mais THC. Então, para você fazer nesse formato reto, como a ciência vem preconizando, ele não se aplica. Né? E, no entanto, já existe, né? Evidências fracas, moderadas e fortes em diversos tratamentos. Esse estudo, por exemplo, que eu ia citar agora, e que eu vou detalhar um pouco mais, ele é um estudo que ele contempla esse formato, né? Ele é um estudo que ele é um estudo duplo cego, ou seja, quem está aplicando não sabe, quem está recebendo não sabe, né, para não criar aquela coisa de, e aí, melhorou com a maconha? Ai, sim, não. Então, não tem esse viés, né, esse erro de interpretação. E aí, o que acontece? É um estudo que ele é duplo cego, eles pegaram 15 pacientes, botaram 8 num grupo e 7 em outro, e eles fizeram uma avaliação tanto da resposta clínica, porque isso é outra coisa também, né? Estudo de dor, ele é um estudo que ele não é só quantitativo, mas ele é muito qualitativo. Quem vai dizer que melhorou da dor é o paciente. Aí tem gente que vai dizer assim, não, mas ele está dizendo que melhorou. Sim, mas quem é que vai me dizer que melhorou da dor? É o quê? É o exame que vai dizer que melhorou da dor? Não, quem vai dizer é o paciente. Não, mas estudo qualitativo não tem tanto peso. Não tem tanto peso para você, que está atrás do birô, fazendo só estudo. Agora vai para a clínica e vê o paciente entrar com o rosto de satisfação pela melhoria. Né? Então, é aquela coisa que vocês mães falam, não tem estudo clínico, pois para mim estudo clínico melhor que tem é meu filho. A melhor resposta é essa. Exatamente. Né? Então, assim, esse estudo ele é duplo cego, é randomizado, ou seja, os pacientes eles não são escolhidos, são aleatórios, né? E ele é controlado. O que é que eles fizeram? Eles dividiram, né, em grupos aleatórios, fizeram a avaliação da escala de dor, né, a avaliação clínica para antes de administrar, eles fizeram uma avaliação de imagem, de ressonância magnética funcional, e também a avaliação clínica. Falaram, vocês querem também uma avaliação do exame, né, quer ver colorido lá no exame, então tá bom. Aí eles pegaram, utilizaram 0,2 miligramas de THC, e veja que nesse estudo, aí vem uma limitação, né? Usaram só o THC, imagina se tivesse usado o fitocomplexo. Então, eles aplicaram 0,2 miligramas de THC. Primeiro avaliaram, né, a escala de dor e fizeram uma ressonância magnética funcional. Né? Aí aplicaram o placebo, que é o medicamento falso, né, num grupo de pacientes, e no outro aplicaram 0,2 miligramas de THC. Depois de 2 horas, eles fizeram o questionário de avaliação clínica para ver se tinha melhorado e submeteram de novo à ressonância magnética funcional. Uma semana depois, eles fizeram o que eles chamam de crossover, né? Ou seja, cruzaram, né? O que não tinha usado o THC passou a usar e o que tinha usado o THC usou placebo. E o que esse exame mostrou? Além de os pacientes terem mencionado, que já era esperado, uma melhoria na resposta da dor, ou seja, na escala da dor, eles tiveram uma resposta significativa,
A ressonância magnética funcional demonstrou aquilo que o pessoal gosta de ver, né, no exame, né, na imagem, ele demonstrou uma diminuição justamente dessa hiperatividade que eu falei, que é uma das ações dos canabinoides. Ou seja, e muito interessante, porque ele mostrou uma diminuição em duas áreas, né, da hiperatividade em duas áreas e uma diminuição da atividade entre essas áreas. Uma área, que é o córtex parafrontal dorsolateral, que é responsável por receber a sensação da dor, como lesão tecidual, e o giro cingulado anterior, que é uma área de percepção da dor. Então, isso demonstra por que é que alguns pacientes, né, eles melhoram, não só por conta da lesão tecidual, mas também por conta dessa percepção. Lembrando também que muitos pacientes, né, o que é uma coisa óbvia também, na verdade, o que eu falo, você já sabe, né? O que eu falo, você já sabe, e muitos sentem na pele, né? Mas, assim, a gente traz só para dizer, né, o médico falou, aí tem paciente que fala para mim assim, eita, o senhor falou, parece que estava falando comigo. Eu sei, porque é o que os pacientes trazem, né? Os pacientes são os melhores professores que tem, né? Então, assim, o paciente com transtorno, com dor, ele cursa com transtorno de humor. Aí tem gente que fala, não sei quantos por cento, é quase totalidade. Ninguém fica com dor crônica com cara de feliz aniversário, né? Então, eles cursam com transtorno de humor. E o que é que eles falam para você na entrevista médica? Eles falam, vem cá, o que é que piora a sua dor? Fibromialgia. O que é que piora a sua dor? O estresse. Raiva. Claro, né? Qualquer fator de estresse, né? A raiva e tal. E quando, né? E ainda mais que a pessoa não acredita, né? Na dor da fibromialgia. Então, assim, a cannabis ela não atua só nesse efeito analgésico, anti-inflamatório. Ele tem dessa modulação de humor nos receptores de serotonina, que não só no humor, mas que também atua direto como efeito analgésico, e também outros sintomas. Por exemplo, o tratamento no paciente com dor crônica, você pergunta, vem cá, como sintoma acompanhante, além do transtorno de humor, já aconteceu de você ter uma sensibilidade exagerada na pele, o paciente ele entra no consultório, às vezes, aquele com a dor do cobreiro, né, da nefralgia pós-herpética, ele entra com a camisa aberta. Aí você fala, por quê? Não, porque até encostar a camisa dói. E não tem lesão ali ativa, não tem lesão cutânea. Você olha e não vê. O que é isso? Isso se chama alodínia. E a cannabis ela tem um efeito assim, comprovado clinicamente na prática clínica, no dia a dia, e também nos artigos científicos, muito importante na alodínia. Então, perceba que quando a gente vai explicar do tratamento da cannabis na dor, isso é um mundo, né? A ação cinética com os opioides, com outros compostos, né? Essa segurança, o médico fala, mas eu queria entender melhor, eu fico meio receioso, porque não tem uma dose certa. Eu digo, não fique com medo, não. A maconha não mata. Né? A maconha não mata. Não existem poucos receptores, né, no tronco encefálico, né, quase a ausência dos receptores no tronco encefálico, explica por que os canabinoides eles não provocam depressão cardiorrespiratória. Então, não existe relato na literatura de depressão. Né? Exatamente. Né? Você pode ter um efeito de uma dose aumentada e que também vale ressaltar que esses efeitos colaterais são bem mais brandos, né? E também efeitos reversíveis do que qualquer outro medicamento que você possa vir a fazer uso. Né? Deixa eu só dizer uma coisa, a gente daqui a pouco encerra essa primeira hora, a gente passou. É muito rápido. Né? E a gente tem 30 perguntas, hein? 30 perguntas, até agora ainda vai ter mais um monte. Alguém pediu, inclusive, para falar a partir dos pacientes. Eu acho que eu posso falar como mãe de um paciente com epilepsia de difícil controle e autismo, e como paciente oncológica e com artrite reumatoide. Eu acho que eu sou um pacote completo em termos de experiência com a maconha como paciente. Os verdadeiros professores são vocês. Pois é, aí daqui a pouco, nesse segundo momento, eu dou uma faladinha de como é a experiência no tratamento da minha dor. Eu tenho artrite reumatoide, não tomo nada de farmácia, só uso maconha, cannabis, como queiram, e meu filho tem epilepsia de difícil controle, tem autismo e também não toma nada, só usa maconha, tem 10 anos ele,
Então, daqui a pouco, no segundo momento, aí a gente conversa nas respostas, né? Vai ter espaço para a gente conversar mais um pouquinho. Mas enquanto não termina a nossa primeira hora, acho que ainda tem 5 a 10 minutos, ainda dá tempo de dar essa fechada na aula, que para mim foi maravilhosa. Aprendi muita coisa hoje. Tem uma pessoa que perguntou uma coisa aqui que eu acho que é bem apropriado de dizer, de destacar, é que às vezes, Pedro, se fala muito do tipo de dosagem para certos tipos de dor, né? E tem gente que pensa assim, a cannabis terapêutica, eu nem gosto de usar essa expressão, eu prefiro dizer uso terapêutico, porque quando a gente diz cannabis medicinal, cannabis terapêutico, parece que é um tipo de planta diferente que só se usa medicinalmente, e não é. A planta que a gente usa é a planta que o maconheiro usa para fumar. É a mesma coisa. São milhares de variedades dessa planta e todas podem ter todos os usos, né? E existem vários usos. Aí, às vezes, a pessoa pergunta, mas eu tenho dor crônica, dor neuropática, por exemplo, eu tenho artrite reumatoide. Como é que eu uso? Eu uso óleo, eu uso fumado, pode fumar. Se eu fumar, vou ficar chapado. Como é? Né? E eu queria que você falasse um pouquinho rapidamente, enquanto a gente está no final, né? Que aí já responde algumas perguntas. Como é esse uso, né? Se vaporizado, se fumado, quais são os usos e se existe um uso específico para cada tipo de dor. Pronto. Na verdade, você trouxe umas inquietudes que eu tenho vontade de falar de algumas coisas referente a isso, né? Primeiro é essa coisa, né, que você falou, cannabis terapêutica, cannabis não sei o quê, qual é a melhor cannabis, forma de uso e tal. Primeira coisa é o seguinte, veja, tem muita gente que fala sobre esse termo, né, uso recreativo, né, uso recreativo, aí você fala bem assim, como assim? Não, doutor, eu sei, a gente está falando de cannabis medicinal, é porque meu irmão está falando, é porque meu vizinho fuma, mas ele é uso recreativo, eu digo, toda noite ele fuma para dormir. Aí eu digo, e antes de dormir ele tem um recreio? Aí fala, não. Eu digo, então, entendeu? Veja, Sheila, o que está acontecendo é o seguinte, isso também traz uma inquietude que as pessoas falam assim, vai ter muito médico prescrevendo um laudo para amigo maconheiro. O que acontece é que, assim, as pessoas que já são usuárias, se elas sentarem frente a um médico, e sentar para fazer essa avaliação que eu disse, que o paciente vem na consulta, né, o paciente com diagnóstico específico vem, a gente vai perceber que essas pessoas, elas não fazem uso recreativo. Elas fazem uso terapêutico. Né? Quem usa, você pode até dizer, não, o cara... Veja, se você até usar para o simples, né, entre aspas, bem-estar, isso é um uso terapêutico. Qual é o conceito de saúde pela Organização Mundial da Saúde? Não é ausência de doença. É o bem-estar. Então, essa pessoa, na verdade, ela só é titulada, e ela mesma se autotitulando, eu sou usuário recreativo, porque ela ainda não se reconheceu como usuário terapêutico. Alguns não, alguns pacientes já chegam e falam assim, doutor, eu percebi, eu fumava, mas hoje eu fumo diferente, então não sei o quê, e hoje eu percebo que ela melhora isso. Então, vai criando essa consciência. Então, não existe uma separação. Né? O que existe é aquele paciente não avaliado. Isso. É mais algo, né, de burocracia, de dizer, sentou frente ao médico e teve isso laudado, do que simplesmente você dizer que a pessoa faz um uso recreativo ou não. Claro, tem diagnósticos que são muito específicos. A pessoa tem epilepsia, tem autismo, tem Parkinson. Isso tem um diagnóstico específico. Mas aquele que usa e não sabe, né, e acha que faz terapeuta, que faz recreativo, na verdade, porque ele não parou para ser avaliado e ter o seu laudo. E por isso que o médico vai prescrever, sim, para esse cara que é um maconheiro. Porque ele vai sentar e ele vai descobrir o que ele usa. Ninguém usa a coisa à toa. Né? E aí, veja, você trouxe um aspecto muito importante, que quando eu falo bem assim, a questão do uso da cannabis, da descriminalização, do uso terapêutico, essa regulamentação que a gente tanto luta. Tem uma coisa que é muito importante a gente falar, e no tratamento da dor isso se aplica muito bem. Não só da dor, mas isso se aplica muito bem. É a via inalatória. A gente é tão atrasado que a gente ainda está discutindo se maconha é medicinal. Repara, você tem um sistema endocannabinoide, que os canabinoides modulam e o cara está discutindo se maconha é medicinal. Então, você está negando o sistema endocannabinoide. E aí, assim,
Se a gente ainda está discutindo se maconha é 10 medicinal, segundos, 10 segundos isso. então Aí a gente não volta, vai percam, encerrar. não percam, Aí eu não percam reinicio, a beleza? próxima parte. É. Valeu. Sem